A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um evento TOTS Responde. Hoje falaremos sobre a ECD, as novidades que teremos agora para 2023, que não são muitas, né? Não tivemos muitas alterações. E hoje temos a parceria da linha Com5, tá? Então, falaremos um pouco sobre a parte conceitual e após faremos também uma apresentação da linha de produto. Antes de começar o evento, eu quero deixar alguns recados para vocês. Dúvidas após o evento, vocês podem enviar para o e-mail evento.responde@todos.com.br. Lembrando, este evento ficará gravado em nosso canal no YouTube. Deixei aqui o link para vocês acessarem aqui nosso canal do YouTube. Também deixei o e-mail do evento.responde também. Tá? Também deixei um link do nosso espaço de visualização que eu vou mostrar no decorrer aqui do webinar. Tá? Eu só peço para vocês enviarem aqui na caixa de perguntas se vocês estão me ouvindo bem. Se puderem compartilhar. Perfeito. Eu vou aguardar mais um minutinho para os participantes entrarem e daí já iniciaremos o webinar. Bom, pessoal, acho que já deu um tempinho para os demais participantes entrarem. Bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje falaremos sobre ECD, sobre novidades que temos na ECD, que esse ano nós não tivemos muitas novidades, e estamos com a parceria com a linha Com5, tá? Então, falaremos um pouco sobre a parte conceitual, depois a linha Com5 vai apresentar a parte de produto. Iniciando, meu nome é Bruno, sou consultor tributário da consultoria tributária da TOTS. Eu deixei aqui o link das minhas redes sociais, meu QR Code, para vocês acessarem, porque a consultoria, não só eu, mas como toda a equipe da consultoria de segmentos, nós postamos notícias com as últimas novidades para o contribuinte. Então, tudo que vai impactar na vida do contribuinte, nós postamos aqui. E esqueci de dizer alguns recados que eu disse quando abri aqui o webinar, tá, gente? Dúvidas no final do evento, vocês podem mandar para o evento.responde@totos.com.br. Eu deixei aqui o link, o e-mail no bate-papo e também o link de onde o webinar ficará gravado. O webinar ficará gravado no nosso canal TOTS Soluções, Espaço Legislação. Também deixei o link aqui para todos vocês. Bom, falaremos um pouco sobre a parte conceitual da ECD, falaremos brevemente sobre quando se iniciou e toda a estrutura da entrega da ECD. Também, após, falaremos um pouco sobre o Espaço Legislação, é um portal da TOTS com conteúdos gratuitos para todos vocês, clientes e não clientes TOTS. Depois da apresentação do espaço, falaremos um pouco também sobre o produto. Então, a Com5, hoje estamos com a parceria com a Com5 e também temos aqui o time da Lídia, Fernando e a Rosânia, que irão apresentar esta parte do produto. E ao final,
falaremos sobre também, tiraremos dúvidas de vocês. Se nós não conseguimos tirar essas dúvidas, vocês podem também mandar para o e-mail responde ou abrir um ticket conforme o caso, tá bom? Bom, falando sobre a parte conceitual da ECD, a ECD ela vem do projeto SPED, que foi instituído lá em 2007. Tá? Teve algumas alterações também em 2013, tá? Mas o projeto SPED iniciou mesmo em 2007. A ECD ela faz parte do projeto SPED. Então, a ECD ela foi instituída lá em 2013, através da SN, 1420 de 2013, a partir dos fatos geradores de 1º de janeiro de 2014. Então, a partir dos fatos geradores de 2014, ela começou a ser entregue via digital, tá certo? E qual a finalidade, o objetivo do projeto SPED? E também entra a ECD. Na verdade, é visar promover a integração com o fisco. Então, o fisco tem essas informações de uma forma mais fácil do que na antiga entrega, que era uma entrega física, tá? Também centralizar as informações somente para um único órgão fiscalizador, no caso a Receita, e também ter rapidez ao acesso dessas informações. Tá? Então, não só ao acesso, mas também a questão de verificar se há ou não alguma coisa ilícita dentro desses arquivos, né? Alguma coisa que ela pode verificar. Então, ela tem essas informações de uma forma mais rápido e fácil. E a ECD ela tem por objetivo principal, tá? Ela tem esse objetivo de substituir o arquivo em papel. Ou seja, antes era entregue livros contábeis, como o livro diário, o livro razão, o balancete, o balanço patrimonial e todas as demonstrações também financeiras. Neste caso, a ECD ela substitui todos esses livros pela versão digital. Tá? Que tem por finalidade aperfeiçoar o combate à sonegação, melhoria na qualidade da informação, rapidez no acesso a essas informações, o controle maior da administração tributária e também a redução das práticas fraudulentas. Tá? Então, esse é o objetivo principal do ECD. Isso diminuiu bastante, né, esses serviços que nós tínhamos antigamente, principalmente com relação ao registro dos livros contábeis, que antes eram feitos na junta comercial. Então, perdia-se muito tempo registrando esses livros nesses órgãos. E hoje não, hoje é tudo de uma forma mais fácil, via digital. E quais livros são abrangidos dentro do ECD? Tá? O livro diário, o livro razão, na ECD é um livro digital único. Tá? Então, cabe ao usuário ele definir o seu tipo, o seu formato. No caso, o livro G, que é o livro diário completo, tá? Sem escrituração auxiliar. Temos o livro R, que é o livro diário resumido, ou seja, quando ele é um resumo mais sintético, então quando ele tem alguma conta que precisa de um detalhamento, ele utiliza o livro A ou Z, que é o diário e razão auxiliares. E o livro B é o livro de balancetes diários e balanços utilizados basicamente pelas instituições financeiras. Bom, deverão apresentar ECD, todas as PJs obrigadas a manter escrituração contábil, tá? Então, do regime de tributação que nós conhecemos, lucro real, todas estão obrigadas a enviar ECD. Lucro presumido, todas as PJs, exceto as que optaram pelo livro caixa, tá? Imune isentas também devem entregar ECD se obtiver receitas, incentivos, contribuições, num valor maior, igual ou maior que R$4.800.000, tá? E as demais, a entrega facultativa e onde não há multa por atraso na entrega. Tá? Isso não mudou, estamos com a IN desde 2021 a 2003 de 2021, então a obrigatoriedade continua sendo a mesma. Tá?
inclusive para os tipos de empresas que devem entregar a ECD em nível próprio, que são as SCPs, as PJs domiciliadas no país que mantêm recursos no exterior e as ESCs, as empresas simples de crédito também. A obrigatoriedade da ECD não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, ainda, tá, gente? Então, ainda elas não são obrigadas aos órgãos, autarquias e fundações públicas, empresas inativas, tá? Pessoas jurídicas inativas, tá? Desde que não tenha qualquer atividade operacional, tá? Então, operacional, não operacional. Então, se ela tiver alguma operação dentro do ano, ela vai ter que entregar ECD. As pessoas jurídicas imunizentas que oferirem receitas, contribuições que seja inferior a 4.800.000, e só que essa obrigatoriedade, a não obrigatoriedade não se aplica às empresas do Simples Nacional, empresa de pequeno porte, que, na forma prevista dos artigos 61A e 61D, receberem aporte de capital, os chamados investidores anjos. Então, quem recebe esse aporte de capital também tem que entregar a ECD. E as empresas do lucro presumido que optem pelo livro caixa, mas que distribuíram dividendos acima da base de cálculo do imposto de renda apurado. Ou seja, ela opta pelo livro caixa, basicamente ela não é obrigada a entregar ECD. Mas, se ela distribuir esses dividendos acima da base do imposto de renda, ou seja, ela tem uma receita bruta, por exemplo, de 100 mil, e ela tem, abatendo os impostos em IRPJ, Contribuição Social e SCOFINS, tirando esses valores, tem a base, que é o teto para a distribuição de dividendos. Passou desse valor, a empresa ela é obrigada a enviar a ECD também. A entrega somente é possível da ECD por via via assinatura digital, ou seja, ela é assinada ainda por um contador e também por um responsável pela assinatura da ECD. Toda empresa precisa ter esse certificado, esse CNPJ ou PJ, modelo A1 ou A3. E esse certificado, esse CNPJ ou PJ, dentro da ECD, ele deve conter os primeiros 8 dígitos, ou seja, o CNPJ raiz, do CNPJ do declarante no registro 0000, tá? E também o responsável pela assinatura do ECD pode ser indicado através de responsável legal aqui através de procuração, que pode ser nomeada dentro do ECAC, tá certo? A substituição dos livros da ECD somente é possível quando depois que eles forem autenticados, tá? Desde que contenham erros que não possam ser corrigidos, né, por meio de lançamentos extemporâneos, tá? Então, se não puder ser corrigido, ele pode ser substituído. Qual o prazo dessa substituição? O prazo dessa substituição é até a data limite da entrega da ECD do ano calendário subsequente, ou seja, da ECD do ano calendário de 2021. Vocês têm até o prazo da entrega desta ECD agora, do ano calendário de 2022, aqui como prazo máximo de substituição. Tá? Então, até 31 de maio agora deste ano. E não é possível retificar a ECD. Falando sobre os blocos da ECD, a ECD ela conta com o bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referências, o bloco C, que é o bloco de informações recuperadas da ECD anterior, ou seja, se for a primeira entrega da ECD dela, então ela não precisa informar este bloco C. Tá? Bloco I, bloco de lançamentos contábeis, o bloco J das demonstrações contábeis, o bloco K, conglomerados econômicos, que apresentaremos a seguir, e o bloco 9, que é o controle e encerramento do arquivo. Tá? Falando propriamente do bloco K, o bloco de conglomerados econômicos, é onde as empresas controladoras apresentam saldos consolidados de suas controladas. Tá? Então, basicamente, é este o objetivo do bloco K, é apresentar as demonstrações contábeis consolidadas das controladoras e suas controladas. Deverão apresentar, conforme eu disse anteriormente, todas as empresas controladoras, conforme
a legislação societária, a 6.404 de 76, e também o CPC, atendendo o CPC 36. A informação para a geração do bloco K ela deve ser informada também no registro 0000, no campo 20, na indicação da opção Sim, INDESC CONSE, Sim. Se essa opção ela for preenchida e o bloco K estiver zerado, a PGE, ou seja, o Programa Gerador de ECD, ele vai gerar um erro. Então, muita atenção na hora que for optar pela entrega do bloco K. Vamos dar um exemplo aqui de como funciona a consolidação e eliminações dentro do bloco K. Tá? São demonstrações, consolidação, basicamente, são demonstrações contábeis de duas ou mais entidades, da qual um detém o controle da outra, seja ele direto ou indireto. Aqui nós temos dois exemplos, tá? Exemplo da XPTO, que detém 100% da YPTO. Tá? Vamos apresentar aqui o balanço, que é a parte do ativo. Então, a XPTO ela tem caixas e bancos de um valor de R$500 e a YPTO tem caixas e bancos de R$1.000. Não é uma operação entre as duas empresas, então não se deve eliminar esse saldo. Então, um saldo consolidado de R$1.500. Agora, um empréstimo da YPTO, então é uma operação entre as duas empresas. Então, esse saldo de R$200 ele deve ser eliminado e não deve ser computado no saldo consolidado. Estoque, soma-se ao saldo consolidado. Investimentos YPTO, também tem que ser eliminado, uma operação entre as duas empresas. Imobilizado é somado, então ele vai para o saldo consolidado. E temos um total de ativo de R$2.300. Já para o passivo, nós temos aqui a conta de fornecedores, tanto de uma quanto da outra, então o saldo é consolidado. Empréstimo da XPTO é uma operação entre as duas empresas, então o saldo deve ser eliminado. E o patrimônio líquido, como todos sabem, a XPTO ela detém 100% da YPTO, então o PL dela deve ser eliminado também. É uma operação que deve ser eliminada. Então, é um saldo consolidado de R$1.700, dando um total de R$2.300. Lembrando que a ECD ela deve ser entregue ainda, tá? Então nós temos uma posição que ainda ela deve ser entregue no último dia do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário que se refere à escrituração, ou seja, o ano calendário de 2022 vai ser entregue agora em 2023. Então, as entidades contábeis elas entraram com um pedido, via ofício, para o adiamento, a prorrogação do prazo de entrega da ECD. Devido a esse prazo da ECD, tanto da ECD quanto do DCF também, conflitarem com a data de entrega do imposto de renda e de outras obrigações. Tá? Então, foi solicitado, ainda não tivemos uma posição da Receita Federal quanto a isso, então, o prazo de entrega continua sendo o último dia do mês de maio, o último dia útil do mês de maio. E as penalidades? Penalidades também não se alterou, tá? Então, nós temos a multa de 0,5% sobre do valor da receita bruta para aqueles que apresentaram escrituração, mas que não atenderam os requisitos na apresentação desses arquivos. Multa de 5%, também limitada a 1% da receita bruta, aqueles que omitirem ou prestarem informações incorretas. Também, e mais multa de 0,02 por dia de atraso, quando se ultrapassa o prazo de apresentação da ECD. E para as empresas que recebem essas multas, ela tem as multas reduzidas à metade quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer intimação, procedimento de ofício, e de 75% quando ela for intimada, mas cumprir a obrigação antes foi cumprida no prazo fixado na intimação. Tá? Então, ela tem essa redução também. Lembrando que ainda a ECD ela não gera automaticamente o arquivo, a multa por atraso, tá? Então, esse DARF ele tem que ser gerado dentro do programa Cicalc Web, disponível na Receita Federal, e o contribuinte ele tem que indicar o período de apuração, mês de entrega em atraso do ECD, o vencimento 30 dias após a data de entrega em atraso do ECD e também o código do DARF, que é 1438.
Aqui temos a versão do manual do Layout 9. Então, não tivemos alterações com relação a isso. Então, continua sendo o mesmo layout, tá? Então, basicamente, não tivemos alterações relevantes dentro do CD, tá? Por enquanto, não tivemos nenhuma novidade. Então, continua sendo o mesmo layout. Página do DCD, nós temos uma página no portal do Espaço Legislação, tá? Contendo todo o conteúdo sobre a obrigação, inclusive muito do material construído aqui está na página, tá? Então também temos um layout completo em Excel, que eu vou mostrar aqui para vocês, e informações de todas as linhas de produto, tá? Este é o layout e manual completo do DCD, feito em Excel pela consultoria de segmentos da TOTS. Este layout ele facilita o acesso às informações gerais, os dados técnicos do DCD, as regras de validação e todos os blocos DCD, separado por guias de planilha, filtros, tá? E segmentação de dados. Então fica muito mais fácil para você consultar a ECD, tá bom? E vou falar agora um pouco sobre o espaço legislação, que é dedicado a vocês contribuintes, a vocês clientes da TOTS, que é um conteúdo gratuito nosso aqui da TOTS. Ele possui um conteúdo completo sobre atualizações da legislação trabalhista, tributária, previdenciária e também contábil, tá? O acesso você pode, eu vou mostrar aqui ao vivo, mas pode ser acessado tanto no portal da TOTS como no link direto do Espaço Legislação. Eu vou mostrar para vocês como acessar. Este aqui é o portal principal da TOTS, nosso site. Vocês podem visualizar aqui na área Sou Cliente e clicar aqui em Espaço Legislação. Ele não vai pedir nenhum login para vocês, porque ele é aberto para todos, inclusive não clientes TOTS. E aqui vocês podem cadastrar o nome de vocês. Olha que interessante. Por quê? Não é obrigatório, tá, o cadastro, mas por que é importante? Porque vocês recebem as notícias semanalmente. Mandamos uma news semanal com todas as novidades tributárias, então todas as notícias as principais notícias que impactam a vida do cliente, que noticiamos aqui dentro do portal, nós enviamos para vocês. E além disso, mandamos uma news mensal com as principais notícias do mês também. Tá? Então é muito interessante vocês se cadastrarem para receber essas novidades. E este é o nosso portal do Espaço Legislação. Nós temos aqui algumas páginas aqui rodando, que são as páginas de conteúdo, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Aqui no meio da página, nós temos as páginas de conteúdo que geram mais dúvidas em nossos clientes, né? Então, escolhemos 4 principais obrigações, dentre elas a RAIS 2023, a FD REINF, que teremos alterações, o E-Social, o Bloco K da FD e CMS-PI também. Então, tudo que gera dúvidas nos clientes, que geram chamados aqui para a gente aqui na TOTS, nós destacamos essas páginas para vocês consultarem, tá bom? Caso não encontrem nessas páginas de conteúdo, nós também temos uma outra página mais completa que chama uma página de FAQ. Então, nós temos FAQ orientações, que são pareceres tributários aqui da consultoria da TOTS, tá? Então, vocês podem acessar essa página de FAQ e tirar as dúvidas com base na legislação, porque nossos pareceres é baseado na legislação, então não é baseado em linha de produto, e sim na legislação. Então, é um plus para ajudar vocês a tirarem essas dúvidas dessas alterações tributárias que nós temos diariamente, tá bom? E, por fim, aqui embaixo, no rodapé da página, nós temos aqui os destaques do blog. São as notícias que enviamos para vocês semanalmente e também postamos em nossas redes sociais. Então, tudo que houver de notícia relevante, nós postamos aqui dentro dos destaques do blog e enviamos também através do e-mail. Tá? Então, bem interessante vocês consultarem aqui, que diariamente nós atualizamos esses destaques do blog. Tá bom? Bom, ferramentas do Espaço Legislação. Nós temos diversas ferramentas. Uma delas é o nosso calendário de obrigações. O nosso calendário de obrigações, vocês conseguem consultar as obrigações principais e acessórias, tá?
das esferas estadual, federal e municipal das 27 capitais. Aqui vocês conseguem filtrar por área, fiscal, RH, saúde, por estado e por cidade, também no caso quando for capital. Então aqui vocês têm uma interface muito intuitiva. Então vocês verificando aqui o nome, é só você clicar aqui no nome da obrigação, você consegue ver a obrigação fiscal, a data de vencimento dela, o histórico, para saber o que significa e a fundamentação legal para consulta. Eu consigo baixar, eu consigo fazer um download desse calendário se eu quiser consultar mais tarde em PDF. Consegue. Então, nós temos uma versão de download que vocês conseguem fazer esse download em PDF. Então, aqui, ó, eu tirei aqui um PDF aqui. Então, rapidamente, ele apresenta um resumo aqui de cada obrigação em PDF. Para quem gosta e se sente mais à vontade de consultar dessa forma, vocês conseguem fazer este download, tá bom? E também, uma forma também fácil e rápida é adicionar na agenda do Google. Então, se vocês tiverem uma conta do Gmail, vocês conseguem cadastrar aqui. É só conectar a conta do Google de vocês e vocês conseguem adicionar este calendário na agenda do Google. Então, pode acionar também as notificações, configurar para receber qual obrigação irá vencer naquele dia. Então, é bem interessante. Além disso, vocês conseguem também compartilhar este calendário. Mas este calendário é aberto a todos, então é só passar o link que todo mundo consegue acessar. Tá bom? Então, mais uma ferramenta aqui para facilitar a vida de vocês. Nosso portfólio fiscal. Nosso portfólio é para uma página. Bruno, com licença. Oi? Sua voz está falhando. Ficou robotizado agora, parece. Certo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, mas ainda parece que está um pouco falhando. E agora? Agora melhorou. Melhorou? Eu já sei o que foi. Foi o fone. Meu fone acabou a bateria. Legal. Agora tá bom. O ao vivo faz dessas coisas. Obrigado, pessoal. Consegue me ouvir agora? Perfeito? Perfeitamente. Ok. Então, o portfólio, gente, só complementando, o portfólio, ele, para vocês acessarem aqui, então, vocês fazem parte de uma linha de produto e querem verificar se essa linha de produto, se a obrigação, essa linha de produto atende, ou uma outra obrigação que vocês precisam que a linha de produto atenda, vocês conseguem consultar aqui no nosso portfólio de obrigações, filtrando também por estado, tá? Vocês conseguem verificar as obrigações do âmbito federal, estadual, municipal e também documentos eletrônicos, que seria a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço, CTE, tá? Então, todos esses documentos eletrônicos também vocês conseguem consultar aqui e ver se a linha de vocês atende, tá bom? Outra ferramenta muito bacana do Espaço Atualização, as atualizações legais. As atualizações legais são pareceres aqui, é um resumo tributário diário que nós temos aqui. Então, tudo que sai no Diário Oficial da União, Estados e Municípios, apresenta aqui um resumo legislativo do que sai no Diário Oficial, aqui neste boletim. Tá? É uma parceria que nós temos com a IOBO já há algum tempo. Então, diariamente é atualizado este boletim para vocês, tá bom? E vocês conseguem consultar por título e também por data. Outra ferramenta muito legal para vocês utilizarem, tá bom? Bom, nós temos aqui também em nossa biblioteca vídeos e conteúdo. Conteúdos são as nossas páginas de conteúdo que eu mencionei ali, na página principal, que aparece o bloco K, RAIS, e outras obrigações. E aqui temos todas as obrigações aqui, ou conteúdos que interessam ao contribuinte, ao nosso cliente, que são de fato relevantes. Aqui nós fazemos uma página explicando cada obrigação ou assunto pertinente, tá bom? Então, nós temos aqui assuntos sobre LGPD, documentos fiscais eletrônicos, a DIRF, que ocorreu agora, temos também substituição tributária,
trabalho intermitente, ECF, afastamento, então CIAP, que também gera muita dúvida, DTE, E-Social, então são conteúdos muito vastos, gente, então é bacana, acessem, tá? Eu vou apresentar aqui uma página bem legal, que é a nossa página aqui de nota fiscal, Serviço Nacional, que está sendo implementada, está sendo aderido pelos municípios. Então, tudo que vem do projeto, né, tudo que está saindo no projeto, nós colocamos aqui dentro da página. Então, nós temos todo o detalhamento desse projeto, da nota fiscal de Serviço Eletrônico Nacional. Temos até aqui, ao final, a adesão dos municípios e uma planilha também de adesão aos municípios, que nós atualizamos conforme que sai no Diário Oficial da União. Ou seja, nós sabemos aqui os municípios que estão aderindo ou não a este novo modelo de nota fiscal de Serviço Nacional. Então, é um conteúdo bacana aqui para todos vocês acessarem, tá bom? E além das nossas páginas de conteúdo que eu apresentei para vocês, eu vou mostrar aqui o nosso canal do YouTube, que é onde ficará gravado o nosso webinar. Então, vocês acessem aqui, biblioteca, vídeos, e já vai cair aqui no nosso canal Espaço de Atualização no TOTS Soluções. Tá? Então, já tivemos eventos essa semana de ECD de outras linhas. Temos agora sobre esta linha aqui, que é a CON5, e também de outros eventos de outras obrigações. Então, tivemos sobre social, imposto de renda, tivemos também sobre a DIRF, a FDICMS-PI, tivemos no final do ano passado sobre o Bloco K, as novidades do Bloco K de 2023. Então, um conteúdo muito, muito legal, muito vasto aqui para vocês acessarem, tá? Então, fica a dica, deixei o link para vocês, após este webinar, vocês conseguem acessar aqui em nosso canal do YouTube. Bom, sobre o espaço, era isso que eu queria passar para vocês. E agora eu quero passar a apresentação. Agradeço a todos vocês pela atenção sobre essa parte conceitual da CD, sobre também a parte do espaço de visualização. E agora eu vou passar a apresentação para a Lídia e para o pessoal da CON5 falar sobre o produto. Só um minuto, Lídia. Ótimo, Bruno, obrigada. Pronto. Boa tarde a todos. A equipe aqui estão visualizando a apresentação. Meu áudio está ok? Sim. Boa tarde, Lígia. Ok. Boa tarde. Perfeito. Obrigada. Boa tarde a todos, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês em mais um ano de ECD. Meu nome é Lígia, sou Product Owner da TOTS Varejo Supermercados, linha CON5. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui sobre os impactos em produto, né? Como o Bruno já falou, não houve alteração de layout da ECD. Então, já estamos há alguns anos aí visualizando não tem muitas alterações, né, no arquivo, e isso é bom, que a gente vê uma estabilidade aí. Em anos anteriores, a gente sempre tinha uma surpresa, né? Era um registro novo que aparecia, algo que a gente tinha que adaptar, mas a gente vem observando essa estabilidade também da ECD, e que isso é muito bom, que traz uma certa tranquilidade para nós aqui, que é da área contábil, né? Então, para essa apresentação, como nós não tivemos a alteração de layout, a gente costuma destacar essas alterações, né? A gente vai falar para vocês aqui as principais etapas que antecedem a geração do arquivo, que é para vocês se prepararem para essa geração, para quem ainda não começou, né, a fazer a geração do ECD, e para quem já está aí durante o processo de geração do ECD e validação, a gente trouxe também alguns erros comuns e como vocês podem acertá-los aí para realizar a validação. Lembrando que aqui nós temos dois módulos, né? Um na tecnologia web e outro na tecnologia desktop. E nós estaremos apresentando aí para ambos os produtos. A gente vai começar falando sobre as versões de liberação.
né, para vocês conhecerem. Como é layout 9, não teve alteração, mas a gente vem trazendo melhorias contínuas aí, né? Então a gente vai trazer isso para vocês também. Melhorias de experiência, então a gente a cada ano está trazendo mais segurança para vocês na geração do arquivo, maior produtividade. A gente está antecipando também as validações DCD para que vocês não tenham surpresa lá no processo de validação pelo PGE. A gente traz também correção de erros comuns. Vamos passar o passo a passo para vocês da configuração do ECD. Apresentaremos para vocês as documentações existentes, no qual todos têm acesso. Inclusive, falando em documentação, o Bruno deixou disponível aqui para vocês, na lateral, se vocês observarem, tem os documentos, tanto a apresentação dele, quanto essa que nós estamos realizando agora. E também, em bate-papo, tem alguns links aí para vocês acessarem. Depois nós falaremos sobre serviços, né? Como que vocês podem obter o apoio na validação e correção de erros da ECD. E, por fim, a gente abre para perguntas e respostas para vocês tirarem todas as dúvidas que estão. Então, falando das versões de liberação, né? Como nós não tivemos alteração de layout, quem está no Service Pack a partir da 22.01.001, e aí eu incluo 22.07.001 e 23.01.001 ou superior a elas, né? Vocês já têm acesso ao layout 9 da ECD. Porém, nós tivemos algumas liberações de melhorias esse ano, né? Como eu disse, independente da alteração de layout, nós sempre estamos trazendo alterações para que vocês tenham uma melhor experiência nesse processo de ECD, né? Então, as apresentações que eu vou falar para vocês agora em seguida estão liberadas na versão 22.07.027 ou superior ou na 23.01.006 ou superior. Então, vamos falar de experiência na validação da ECD, né? Como eu falei para vocês, a gente tem esse objetivo de melhorar a experiência na geração da validação da ECD. Então, a gente criou processos para bloquear a possibilidade de erros, né? A gente está trazendo a regra de validação do arquivo, não simplesmente para a geração do arquivo, mas também para a operação do sistema. E aí vocês vão conhecer alguns que nós já liberamos, né? E também nós focamos em trazer maior produtividade para a geração do arquivo, né? Então, a gente traz aí maior performance para que vocês não fiquem esperando tanto tempo para obter esse arquivo, porque a gente sabe que é um arquivo extenso, né? A gente tem informações de um ano inteiro, de várias empresas, né? Então, é realmente um arquivo robusto. Antigamente demorava para gerar, demorava para passar pelo PGE também, e aí a gente falou, não, vamos otimizar isso aqui. Então, para gerar, está mais rápido, vocês vão perceber em performance isso, né? E também a gente está trabalhando em abranger os registros não obrigatórios, para que fique a cargo de vocês decidirem quais registros vocês querem enviar para a Receita Federal e quais vocês não querem enviar, né? Uma vez que ele não é obrigatório, vocês terão a liberdade de escolher o que enviar ou não. Então, vamos conhecer aqui o que nós liberamos para 2023. A primeira grande mudança foi a geração em segundo plano. Para quem acompanhou no ano passado, nós tínhamos uma configuração para ser realizada, tanto em web quanto desktop, para poder gerar em segundo plano, né? E aí nós deixamos como oficial essa geração em segundo plano para o módulo web. Então, se vocês, por exemplo, entrarem lá no arquivo, vou deixar gerando. Se for fazer outra atividade, cair sessão, né, ou qualquer outro tipo de situação, o arquivo ele continua gerando em segundo plano. Então, vocês não precisam se preocupar. Depois é só acessar lá em consultas obrigações e vocês visualizarão os arquivos lá, se eles já finalizarem a geração, né? Então, antigamente tinha aquela questão, nossa, caiu sessão, vou ter que gerar de novo. Então, acabou. A gente trouxe, então, mais segurança e produtividade para vocês nessa obtenção do arquivo da ECD. E não é necessário nenhuma configuração. Já a etapa 2 é a questão dos registros não obrigatórios, né? Então, eu tenho um campo no registro I-250, que é
o centro de custos, e hoje vocês têm a opção de mandar esse centro de custos, né, no registro de lançamento contábil. Então, tem sim uma configuração, inclusive eu deixo o link no arquivo, quando a gente for falar de documentação, vocês vão ter acesso. E aí, querendo enviar o centro de custos, basta realizar uma configuração. E aí a gente dá autonomia para vocês nas informações transmitidas. E em relação à pré-validação, a gente faz uma verificação antecipada de históricos contábeis e planos de contas, convertendo caracteres especiais, né? Então, às vezes, quando tem algum histórico, né, ou até alguma descrição de plano de contas que, foi um caractere especial lá, o PGE barra vários deles, né? Então, a gente fez essa pré-validação, não precisa também de nenhuma configuração, a gente identifica, converte e automaticamente ele já vai de forma correta, né? E além disso, a gente faz também o bloqueio de algumas ações dentro do próprio módulo, seja na etapa de configuração ou envio, para que a gente possa barrar essas inconsistências antes mesmo da geração do arquivo. E assim a gente traz produtividade para vocês. Nessa linha, né, como a gente está buscando essa melhor experiência ano a ano, então a gente está sempre olhando para isso, é algo que para nós aqui é constante. Melhoria na ECD já é algo que a gente tem esse compromisso de trabalhar, né? A ideia é que vai chegar um momento aí que a gente vai pré-validar o arquivo, então vai gerar e não vai ter erro nenhum. Mas isso a gente sabe que são pequenos passos, né? Uma vez que a gente tem um grande número de consistências que o PGE faz. Então, vou apresentar para vocês algumas melhorias que nós liberamos no ano passado. No registro I051, que é de planos de contas, né? Eles criaram uma nova regra de validação em que eu não posso ter mais de uma conta referencial para uma conta contábil. Então, tanto no módulo desktop quanto web, se alguém tentar fazer um vínculo de uma conta referencial, mais de uma para uma conta contábil, a gente abarra e dá mensagem lá para o usuário de que isso não é possível. A mesma coisa, né, no mesmo registro, a gente não permite vincular contas referenciais que tenham naturezas diferentes do plano de contas, porque senão, se isso acontecer lá na frente, na validação do PGE, vai dar erro. Então, a gente bloqueia isso na configuração mesmo, tanto desktop quanto web. E no registro J801, a gente não permite vincular notas explicativas com tags proibidas na ECD. Então, a partir do layout 9, eles realizaram a consistências de algumas tags, né, que bloqueia lá no PGE. Então, a gente também antecipou. A gente vai ler esse arquivo RTF, vai ver se tem alguma dessas tags e vai retornar para o usuário falando, olha, tem tal e tal tag. A gente até fala quais tags tem, para que possa ser realizada essa correção. Também disponibilizamos nos 2 módulos. Agora, eu vou convidar o Fernando para falar para vocês agora das próximas sessões. É com você, Fernando. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão ouvindo? Perfeito. Beleza, vamos começar então. Eu vou passar para vocês referente às configurações gerais para a geração da ECD. Tá? São 6 passos simples. Que a primeira é as demonstrações contábeis, as definições do período de geração de saldo com base nos fechamentos dessas demonstrações contábeis e quais são os arquivos que contemplarão. Tá? Ter também a configuração da DRE, isso é feito lá nas configurações, eu vou passar o passo a passo nos próximos slides. Tá? Criar a estrutura da DRE que vai ser apresentada para ECD. Tá? Também precisamos ter configurado a DMPL e DLPA, todos os eventos e colunas para ser vinculado aos lançamentos. Ter realizado as conciliações contábeis, né, que são as movimentações, baterem, né? Encerrar o exercício do período, tá? Que é o encerramento do ano ou com base na tributação. E a inclusão das informações gerais, que é feita pelo J800 e J801.
tá? É necessário anexar os RTF correspondente. Para as demonstrações contábeis, fica lá em configuração de demonstrações contábeis CCD, dentro do módulo Contábil Web. Aí você vai selecionar a matriz, qual que é o mês inicial, o mês final e qual que é a descrição dessas demonstrações. Em configuração de demonstrações contábeis também fica os arquivos gerais para geração dos registros, J100, J150, J200, 210. Aí você precisa selecionar qual vai ser gerado, DMPL ou DLPA, para esses períodos inicial e final. Tá? Além de adicionar os arquivos J800 e J801 por lá. Mas eu vou voltar a falar disso. Tá? Em configurações, demonstrações de resultados do exercício, nós vamos fazer as configurações referente a DRE, J150. Se marcarem lá nas demonstrações contábeis e não tiver essa configuração, será apresentado o erro na hora da geração do arquivo. Também as configurações DMPL e DLPA, que ficam lá em configurações, cadastro de eventos dentro do Contábil Web. Tá? Vocês vão cadastrar os eventos referentes a essas demonstrações e depois fazer o agrupamento das colunas, tá? Que seria lá dentro de configurações, cadastro de grupos de colunas DMPL e DLPA, que é onde vocês vão adicionar as contas referente aos eventos relacionados. Em configurações também vão fazer os lançamentos desses eventos, tá? Existem os lançamentos DMPL, DLPA e vão atribuir cada lançamento para as suas contas, tá? Lá em movimentações, temos o encerramento do exercício, que é realizado pelo período definido, né? Por loja e matriz. Tem como selecionar todas e fazer os períodos totais, assim. Tá? Fica a critério de vocês. Do registro J800, lá nas configurações de demonstrações contábeis, que eu tinha apresentado lá no início, tá? Fica então o período, né, o mês, que vai ser informado o registro, o ano e qual é o arquivo que vai ser tipo de documento e que vai ser enviado para a ECD. Aí é obrigatório selecionar um arquivo, senão vai apresentar erro lá na hora de gerar a ECD também, tá? A mesma coisa para o 801, o J801, fica um embaixo do outro. E aqui eu vou, como eu falei, alguns principais erros, provavelmente correções, provavelmente eu vou passar agora falando, vai ter alguns deles, então vocês vão já verificar que vai ser meio repetitivo isso. As validações e quais são as suas correções, tá? Sobre o registro I-157, durante a transferência de saldos contábeis, não está gerando o registro no arquivo. A solução é porque provavelmente a data da transação não está correspondente à data de utilização do sistema, tá? É necessário que seja o mês referente à data inicial de uso, tá? Sobre o registro J801 e J800, eu já antecipei que se não selecionar o arquivo RTF, vai dar erro no PGA.
Fica lá nas configurações e demonstrações contábeis. Eu acho que pode passar que eu acabei apresentando lá nas configurações isso, esses erros e soluções. Lá no desktop tem a opção lá em manutenção, notas explicativas complementares, e é necessário também informar o período e importar um arquivo RTF. Essa agora é clássica, hein? Essa é a que mais ocorre, tá? A J150 lá nas configurações do contábil desktop, tá? Não existir mais de uma linha de nível igual a 1 na ECD. Isso ocorre quando... Eu vou passar a solução depois, tá? Mas isso ocorre quando você coloca a linha pai como sendo a linha filha. Tá? E o saldo do código de aglutinação totalizador é diferente da somatória de todos os registros de nível imediatamente inferior. Também é referente a um código de aglutinação que eu vou informar aqui para vocês como solucionar, tá? Lá nas demonstrações do resultado no contábil desktop, a hierarquia deve ser informada que a linha 25 e 24 devem ser filhas da linha 26. Então, a linha pai é a 26 na fórmula, tá? Senão ela vai dar aquele... A 26 nesse exemplo aí, né, Fer, ele está considerado como o nível 1 lá que aparece na rejeição do arquivo, né? Isso. Só pode ter uma de nível 1. Exatamente, tá? E normalmente o erro ocorre porque na linha de fórmula ela é informada a própria linha que está sendo utilizada na fórmula, tá? E não como sendo a linha pai. E aí ocorre aquele erro. E aí é só ajustar, né, com essas orientações aí que o Fernando está passando para vocês, né? Olhar a estrutura do modelo de exportação, fazer o ajuste e gerar o arquivo novamente. Mas para quem já fez, se não teve modificação da DRE em relação ao ano anterior, né, quem não mudou a estrutura, então dificilmente terá esse problema. A gente percebe que acontece quando o cliente vai e muda a estrutura da DRE de um ano para o outro, né? E aí acaba esquecendo de olhar aí a hierarquia das linhas e pode dar um errinho aí na hora de validar no PGE. Perfeitamente, bem lembrado. Quem não teve mudança de estrutura, provavelmente não terá esse problema. Tá? E a solução sobre as fórmulas, sobre o detalhamento e totalizador lá, tá? As linhas totalizadoras, é que quando a linha é filha, ela deve ser informada como detalhe, tá? E não como totalizadora. Tá? Então, o que for conta, ela sempre vai ser detalhe. O que for fórmula, ela sempre vai ser totalizadora. Isso, essa estrutura é importante. Também é algo que veio com o layout 9 lá na época, né? Eu lembro que foi bastante discutida essa questão, né? Havia muita confusão nesse entendimento. Mas resumindo, é o que o Fernando falou mesmo, né? A linha de detalhe é a que tem informação e a linha totalizadora é o que a gente chama de título dentro dos nossos modelos de exportação. Perfeitamente. Bom, agora eu vou passar a palavra de volta à Lígia, que ela vai informar vocês sobre mais documentações sobre a ECD. Obrigada. Obrigado, Lígia. Ficou no mudo? Obrigada por avisar. Estava falando aqui sozinha. De documentação, né? É bem legal que a gente evoluiu bastante nesse sentido. Então, a gente criou até uma página específica da ECD, onde a gente coloca todas as novidades, né? Tanto o que aparece divulgado na Receita Federal, a gente coloca aqui, do Espaço Legislação também, né? A gente cria alguns links para vocês acessarem com mais facilidade. Então, como não houve alteração de layout, é o mesmo documento, tanto web quanto desktop, das alterações que nós tivemos em relação ao layout 8. Então, a gente deixou aqui a título de conhecimento, mas
eu acho que dificilmente vocês vão precisar fazer essa comparação, uma vez que o ano passado vocês já entregaram layout 9. Aquela novidade que eu falei para vocês da possibilidade de enviar o centro de custos no registro I-250, também tem o link aqui para documentação, tem o QR Code, e vocês podem acessar para visualizar como faz a configuração para que essa informação apareça no arquivo, né, dentro do registro I-250. E aqui na página geral da ECD, quando eu falei para vocês das novidades, né, que a gente estava fazendo uma geração mais performática, apesar de ser uma inovação que a gente liberou para o módulo web, no módulo desktop também existe uma possibilidade de geração que a gente fala que é geração via banco de dados, que seria essa geração em segundo plano também, só que do módulo desktop, e para isso é necessário uma configuração. Lembrando, só para o módulo desktop é necessária essa configuração. Então, convido vocês aqui a acessar esse link, que ele está disponível aqui também no bate-papo e no arquivo que nós enviamos, e apresentar para a área técnica de vocês, né? Geralmente quem faz essa configuração é o TI, porque ela é mais técnica mesmo, né? Eles que vão saber as informações aí para conexão com o banco de dados. E aí vocês podem gerar em segundo plano e, gente, a ganho em performance é muito grande. Os clientes que geravam via aplicação em relação aos que começaram a gerar via banco de dados, a gente teve um feedback muito positivo, né, de uma geração muito mais rápida. Então, se estiver demorando para gerar aí no desktop e vocês quiserem, acesse a nossa página geral da ECD e lá vai ter um link para configuração de geração em segundo plano também no desktop. E nós temos as documentações de atendimento, né? Quem abre chamado aí, né, no Zendesk, não sei se conhece já, mas dentro da central de atendimento vocês podem acessar documentações que elas são direcionadas exatamente para a sua necessidade. Nós temos lá a documentação de produto, né, onde vocês podem saber como funciona, as regras de negócio de um produto, tudo isso a gente documentou nos nossos módulos. Mas essa documentação de atendimento, ela é mais direcionada. Então, ela é focada em dúvidas que vocês têm no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, né, essa equipe ela tem constante atualização para a criação de novos documentos e eles usam como base as dúvidas que vocês geram no Zendesk. Ah, então está gerando uma dúvida aqui muito comum entre os clientes. Aí eles vão lá e criam uma documentação específica que direciona vocês já à solução do problema. Então, se vocês encontrarem algum erro na validação da ECD e não souber como resolvê-los, eu convido vocês a acessar o FAQ, né? Tentar achar se tem já essa documentação e, às vezes, de forma autônoma, vocês já conseguem resolver o problema de vocês sem necessitar aí do apoio do atendimento. Mas não encontrou, está com dificuldade mesmo com a documentação, fiquem à vontade para entrar em contato aqui com o nosso time, que estaremos dispostos a atendê-los. O link está aqui via QR Code, ou se vocês clicarem na imagem também, vocês serão direcionados diretamente para a central de atendimento da área contábil. E agora vou passar a palavra para a Rosânia, e ela vai falar um pouquinho para vocês como que vai funcionar o atendimento de serviços para apoiá-los aí na validação e entrega da ECD. É com você, Rô. Obrigada, Lígia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, eu vou passar aqui para vocês um pouco do que a gente está aqui preparado para atender vocês na geração da ECD, tá? E quais são os passos aí para vocês solicitarem as pautas, tá bom? Aí, para solicitação, vocês podem entrar em contato com o executivo de negócios de vocês, ou pode enviar um e-mail para serviços.supermercados@totos.com.br, que já cai aqui diretamente para o nosso time, tá bom? O prazo de solicitação, a gente está pedindo para vocês abrirem até o dia 5 de maio, para a gente ter um tempo hábil para esse atendimento, tá? A agenda é em atendimento remoto, tá? E o apoio é nas correções de erros da ECD, tá? Aí a gente tem o pré-requisito para a solicitação da pauta, tá?
que é ter realizado todas as conciliações contábeis, precisa estar feitas, realizado o encerramento do exercício calendário do ano de 2022 e ter realizado as configurações básicas da geração da ECD, que é a DRE, a DMPL, isso, e tá atualizado o PGE. Então, esses são os nossos pré-requisitos aí para o atendimento. Então, se vocês precisarem, podem abrir as solicitações aqui, que a gente está preparado para atender vocês. Obrigada, Rô. É muito importante, né, gente, essa observação de utilizar a última versão do PGE, porque pelo menos umas 2 vezes no mês eu vejo que a Receita Federal está liberando aí uma nova versão de PGE. E às vezes tem algumas consistências que não é realizada em versão anterior, e aí na hora de transmitir, vocês não vão conseguir, porque ele vai pedir a última versão, né? Então, começou a validação, já entra lá no site da Receita Federal ou acessa os nossos links aqui, que a gente também coloca o link direto para atualizar a última versão do PGE para fazer essa validação. E aí a área de serviços vai estar disponível aí para vocês para esse apoio. Então, gerou o arquivo da ECD, surgiu alguma dúvida, não consegui ser atendida aí por atendimento, né? Eu quero um atendimento mais focado aqui para mim, quero contratar um serviço para isso. Então, nós temos essa equipe dedicada. Mas vocês também têm essa autonomia, né, de fazer a geração, de consultar esses erros, verificar as documentações existentes, né, acessar o nosso time de atendimento. E uma dica que eu dou para vocês, não deixem para a última hora, né? A gente tem aí, já saímos daquele período pandêmico que a gente viveu aí em anos anteriores, né? Nós temos mudanças de governo, então o prazo até então é 31 de maio. Não sabemos se haverá prorrogação como nos anos anteriores, né? Então, corre esse risco de não ter prorrogação. Então, a gente não pode contar com isso, né? Coloquem em mente que a data é 31 de maio, já vão gerando os arquivos, tirando as dúvidas, porque se não tiver prorrogação, vocês já vão estar aí preparados. Agora, a gente... Desculpa, Lídia. Eu acredito ainda que, principalmente os clientes que entraram em operação, né, durante o ano calendário de 2022, que forem fazer a geração, que já se antecipem mesmo, porque como é a primeira, pode ter muitas dúvidas e aí precisam mesmo solicitar o atendimento aqui para a gente, tá? Principalmente essa questão, né, Rô, de demonstrações contábeis, né, às vezes não fez a configuração, vai deixar para fazer agora, então... tudo isso vai impactar na geração do arquivo. E até mesmo aquela questão de 2 arquivos, né? Eu usava o software, um software diferente, eu vou importar 2 arquivos, né? Parte TOTUS, parte meu sistema anterior. Então, geralmente, alguns ajustes aí a gente costuma ter que fazer. Então, bem lembrado aí, Rô, o pessoal que virou agora a operação, né? Fica ligado. Isso. E agora nós abriremos para dúvidas, né? Esse espaço está destinado para tirar todas as dúvidas de vocês, né? Se vocês já começaram a geração, já identificaram algumas coisas aí que queiram perguntar para nós, estaremos à disposição para esclarecimento. Ô, Lígia, aí só uma dica para o pessoal que vai fazer a validação aí da ECD, né? Vamos fazer a geração aí sem o apoio da nossa equipe aqui. Para fazer a geração da ECD, aqueles que ainda não saibam, né? Antes de vocês enviarem a ECD, vocês podem fazer a validação da ECD junto à ECF, porque alguns erros não acontecem durante a geração da ECD, mas refletem na ECF. Principalmente os clientes da entrada em operação no ano calendário de 2022. Então, é importante deixar a ECD no ponto de assinatura e fazer a validação da ECF para pegar alguns erros, né, que só gera quando a gente está fazendo lá a ECF. Então, é bom casar essas 2 frentes aí. Dica de ouro da Rosane aí, hein, gente? Porque na geração da ECF, se tiver algum erro que vocês precisam corrigir na ECD, vocês terão que substituir o arquivo de ECD, né? Que
não é legal, né? Muita gente já não gosta de fazer esse processo de substituição de arquivo. Então, essa dica de ouro da Rosane aí é para vocês já anteciparem esse tipo de situação. E aí, já estou visualizando uma pergunta aqui, né? Eu ia falar sobre ela, Lígia. Isso, A pode Sueli falar. perguntou se a advertência dos lançamentos ter vários débitos e créditos vai permanecer. Essa advertência, gente, ela já acontece há alguns anos, né? O PGE, ele traz essa advertência para que vocês tenham certeza de que aqueles lançamentos estão corretos, né? Essa advertência é o quê? É quando tem um lançamento com N para N, vários créditos e vários débitos, né? E aí ele traz assim, tá correto mesmo, né? Esse lançamento tem vários débitos e vários créditos, porque geralmente a gente observa N para N, né? Aliás, né? 1 para 1, 1 para N, N para 1. E aí esse caso aí é o N para N, são vários lançamentos. Ele continua, ele permanece. As informações, se vocês olharem no livro Razão, vocês vão ver que esses lançamentos aí de N para N se originam aí do módulo financeiro, porque existem algumas operações lá no financeiro que exigem esse lançamento aí, né, de múltiplos débitos e múltiplos créditos. É configurável, né? E a gente teve uma época que a gente estava analisando de fazer esse bloqueio dentro do módulo financeiro, mas tivemos o feedback de muitos clientes que tinham interesse em manter a geração de N para N, né? Então ele continua, é só uma advertência. Eu acredito que eles não tenham intenção de colocar isso como validação, né, futura, porque é mais mesmo para vocês observarem se os lançamentos estão corretos. Então, sim, se você utiliza processo N para N lá no módulo financeiro, então ele continua assim. Temos mais uma pergunta aqui da Renata. O registro de troca de contador é o registro 020, né? Ou 010? Não me lembro. Ela quer saber Renata, qual é o registro? eu acredito que sim. Eu não entendi. A pergunta ficou um pouco... Renata, a pergunta ficou um pouco incompleta. Se quiser complementar, por gentileza. Enquanto isso, vamos respondendo a Emília, então. Empresa de lucro presumido trimestral tem que fazer zeramentos trimestrais? De acordo com a configuração, né? Se você não faz o zeramento trimestral, na hora de gerar as demonstrações contábeis, né? Por exemplo, o balanço patrimonial, a própria DRE, né? A gente pode ter diferenças aí de saldo. Então, se o processo é trimestral, esse zeramento é realizado trimestralmente também. Ele vai de acordo aí com o que você apresenta no imposto de renda. Então, se você faz um fechamento trimestral, você também vai fazer o fechamento do período trimestral no contábil, porque como é amarrado, né, gente, ECD, ECF, se não der erro, não der problema na ECD, vai dar lá na ECF, porque aí a gente vai ter diferenças de saldos. Isso mesmo, na ECF a gente já pegou bastante casos de fazer um encerramento para ECD de uma forma e para ECF ter que ser outra. Então, a Rosane já tem essa experiência, né? A gente já teve esse problema. Então, a dica baseiem-se sempre no imposto de renda, né? Se vocês fazem o fechamento trimestral, façam o fechamento trimestral também na contabilidade, que aí vocês vão conseguir casar os dois arquivos sem problema. Perfeito. A Sueli perguntou aqui sobre a DFC pelo modelo de exportação. Como o sistema trata um lançamento com vários débitos e vários créditos diversos? Acredito que DFC não
O DFC, ele não é uma demonstração Não que a gente entra, né? apresenta na ECD, né? Mas aí, para dúvidas de configuração pelo modelo de exportação da DFC, eu aconselho abrir um chamado aqui para a nossa equipe de atendimento para que eles possam orientar a configuração de acordo com a sua necessidade, né? E aí você pode explicar exatamente aí como você precisa que apareça essas informações, e aí eles vão orientando como vocês utilizam a fórmula dentro do modelo de exportação. Perfeito. Emílio, a sua pergunta ficou: como configurar? No meu primeiro ano foram mais de 5.000 desse tipo, mas não falou qual foi a pergunta no caso. Se puder mandar aqui no chat novamente. A Emília também perguntou que ela está tendo uma... Aqui ela traz, né? Estou tendo advertência de validade da conta informada não está dentro do período da escrituração, sendo que o consulto cadastro no contábil está com validade data fim 31/12/2050. Por quê? É a conta referencial, certo, Emília? Eu acredito que esteja ligada à conta referencial aí, viu, Fer? E aí vai muito de encontro mesmo ao que a gente tem lá dentro da planilha. Nós mantemos dentro do sistema, sempre atualizado, o plano de contas referencial de acordo com a planilha que é disponibilizada lá no site da Receita Federal, na área da ECF. Tem uma planilha, né, que eles disponibilizam todas essas informações do plano de contas referencial. Seria legal checar para saber se esse número de conta contábil, e o número da conta contábil é a chave, né? Está batendo lá com a planilha. Se estiver batendo com a planilha e a data de vencimento aí tiver até 2050 mesmo, pode ser que eles estejam com alguma falha, e eu já vi acontecer, no PGE, né? De estar trazendo alguma advertência aí que não está condizendo com as informações disponibilizadas. Mas eu acho que vale a gente dar uma olhadinha sim. A dica é, olha pelo número da conta contábil, confere com o que a gente tem lá na planilha, na área da ECF, e se ainda assim tiver esse problema, seria até interessante vocês abrirem um chamado aqui para a nossa área de atendimento, para a gente poder auxiliar. E aí, como a gente tem o nosso time de consultoria tributária aí, a gente pode até levantar se pode estar ocorrendo esse tipo de situação. Se é versão de validador, de repente, né? Aí a gente faz alguns testes, gera numa versão anterior do validador para ver se ainda tem essa advertência. Cabe uma análise mais profunda aí nesse caso. O Fê, o do Emílio, a gente fez a validação dele o ano passado e ele era aquele cliente que fez a entrada em operação no ano retrasado, né? E aí ele teve algumas inconsistências que eram ligadas aos DEPARA, né, do registro do I-157 dele também lá, porque o cliente, quando ele faz a entrada em operação e precisa utilizar o registro I-157, ele também precisa fazer das contas de resultado, porque na ECF ele pede a validação. Lembra ali que a gente chegou a comentar a respeito disso? Que a ECF pedia essa validação. Então, ele teve diversos erros em relação a isso. A gente fez as correções, né, daquilo que impactava e não deixava gerar, né? E aí também teve esses erros, aquelas advertências, né? Eu não sei se ele está querendo também falar a respeito das advertências das partidas, que a Lígia comentou mais cedo. Mas o cliente que fez a entrada em operação no meio do ano, né, ou antes, né, depois do dia 1º de janeiro, ele precisa se atentar a essas regras de validação do registro I-157, tá? Principalmente com a ECF, porque passa pela ECD e dá problema lá na ECF na hora da gente fazer a validação lá. Então, é muito bom
todos que estiverem nesse cenário já se anteciparem, né? A geração de 2 arquivos da ECD. Então, na hora de transportar para a ECF, esses 2 arquivos que vão ter que ser resgatados, né, para o PVA. Então, quem estiver nesse cenário já é bom se antecipar. Sim, é verdade. A gente, inclusive, vai liberar na 2307 uma validação do registro I157, que é aquela questão de centro de resultado, né? Que a gente deixava aberto e agora a gente vai avaliar também como está a configuração. Perfeitamente. Ele falou que são as partidas de N para N que estão configuradas e não ter esse erro. Emílio, esse ano você já gerou, já viu se isso já foi sanado? É que não era erro, né? Advertência, esse que a gente está comentando Tá, são agora. É advertências. advertência. E ele também dá nos registros do fiscal também, não dá, Lígia, essas advertências? Eu acho que o lote 915, também com essas múltiplas partidas, também dá a diferença lá, não é? Também tem algumas configurações, como é aberta a configuração, né? Quando vocês configuram lá N para N, e aí esse lançamento contábil ele vai assim para a contabilidade, né? Então, talvez rever as configurações contábeis que vocês estão enviando para ver a possibilidade de trazer ela mais enxuta, né? E aí não ter tanto detalhamento em um lançamento contábil. Então, tem sim, Rô, se dependendo da configuração lá do fiscal também tem impacto. Eu só não lembro, porque eu acho que não tem parametrização que vá resolver isso. Pelo menos o que a gente tinha levantado no último ano é que não existe uma parametrização para isso. Esse erro iria acontecer, essa advertência, desculpa, iria ser demonstrada, né? E ela ia passar com a advertência mesmo. Sim. Como eu disse, eu acho que é mais um alerta mesmo, né, para o contador verificar se aqueles lançamentos realmente condizem com a realidade, né? É um alerta e eu acho que dificilmente eles vão tratar isso como erro futuro, porque é uma prática que acontece, né? Ela já é prevista aí nas nossas normas de contabilidade. Então, acredito que eles não vão transformar isso em erro, não. Então, no caso, para ele teria que rever, se ele quiser sanar isso, rever as configurações nos módulos de origem. Isso, rever as configurações, ver a possibilidade de fazer uma contabilização mais enxuta, né? E aí eles podem solicitar um apoio para nós aqui também, né? Inicialmente em atendimento, e se tiver alguma dificuldade, de repente até solicitar uma pauta de serviço. Mas dá pelo livro razão ou pela própria advertência, você consegue identificar a origem dos lançamentos e aí vai acessando as configurações aí de lançamentos contábeis para ir fazendo os ajustes. Da dúvida da Emília, eu não sei se chegou a trazer mais detalhes, mas pode ser que seja essa mudança de contador, pode ser que esteja ligado também ao registro I157, né? Geralmente, quando tem mudança de contador, pode ter aquela mudança de plano de contas também, né? Se for transação, né, de um módulo que não era TOTUS para um módulo que é TOTUS agora, né, o nosso contábil, aí vocês conseguem pelo registro I157. Se for pela nossa estrutura, né, não, já usa TOTUS e vai fazer a transferência de saldo de uma conta para outra. Então, tem que ir lá nas configurações, incluir, lá em obrigações, né, incluir o registro I157 e fazer o depara das contas, né, a conta que era anteriormente e a transferência da conta, né, um registro que é solicitado quando é essa troca de contador e também é essa troca de plano de contas. Certo. A gente tem aqui também uma pergunta do Tiago, que é lá do Supermercado Rossi. No caso da apuração trimestral até o ano anterior, geramos 4 arquivos, um por trimestre, perfeitamente, no sistema com 5. Isso ainda continua?
porque temos uma outra empresa em outro sistema que, mesmo sendo apuração trimestral, é possível gerar num único arquivo SCD. Tiago, não há necessidade de gerar 4 arquivos, a não ser que isso ultrapasse os 5 GB que é disponibilizado para importação dentro do PGE, tá? É mais ligado ao limite do PGE do que ao limite da apuração. No módulo desktop, né, tinha essa prática de geração também em mais arquivos, que a gente trouxe a evolução no módulo web para gerar em um único arquivo, né? Talvez pode ser essa a realidade dele também. Se ele está gerando em desktop e o outro grupo está gerando em web, pode ser essa diferença que ele esteja observando. No módulo web, a gente já faz esse agrupamento de arquivo. Ah, no desktop, então, ele ainda é obrigatório fazer essas 4 gerações, Lígia? Eu acho que ele consegue gerar único também, viu, Fer? Mas tinha essa prática de geração aí de 4 arquivos separados. Até o ano passado eram os arquivos separados. Não sei se teve alteração, E pelo que ele está falando, uma empresa é trimestral, a outra é lucro real. Aí acredito que no lucro real tem alteração, né? Aí ele consegue gerar um arquivo só, não é? Isso, ele gera o arquivo anual, né? Por mais que ele tenha os fechamentos, né? Que, na verdade, não são os fechamentos, né? São as apurações mensais de RPJ. Por mais que isso seja mensal, o reflexo do fechamento contábil é anual. Então, tem essa diferença. Como trimestral a gente fecha em cada trimestre, né? Faz aquele encerramento do período. Então, ele tem essa questão de geração de 4 arquivos para o desktop. No web, a gente já não tem mais essa realidade. Perfeito. Então, no desktop continua, tá, Tiago? Vamos ver aqui. A gente teve mais uma pergunta aqui do Vitor Garrido. Empresa com movimentação muito grande, é necessário gerar o arquivo da ECD trimestral ou consigo gerar o ano todo? Vitor, acho que a gente conseguiu responder isso por agora, tá? Se for desktop, ainda é geração de arquivo trimestral. No caso de web, você consegue fazer o arquivo completo, desde que não ultrapasse os 3 GB, os 5 GB do PGE. Eu acho que até há uns 2 anos atrás, era limitado a 1 GB, né? Então, era quase comum o pessoal fazer geração em mais arquivos, né? Mas hoje, se você consegue fazer a geração em um único arquivo, e esse arquivo ele não ultrapassa os 5 GB, então é tranquilo para passar pelo PGE. Perfeito. Nós ainda não tivemos, tá? Pelo menos no web, nenhum reporte desse tipo de arquivos que ultrapassam 5 GB, até nas operações que a gente vê que são mais detalhadas a contabilização. Então, acredito que nesse ponto aí tá tranquilo. Perfeito. E agora com a geração em segundo plano, né? Melhor ainda, né? Deixa ela gerando e... Perfeito. O Paulo tem uma pergunta aqui, ó. Até 31/3/2022, eles utilizavam um determinado sistema. A partir de 1/4/2022, eles passam a usar o sistema com 5. Como deve ser feita essa ECD? Paulo, vocês vão gerar até dia 31/3/2022 a partir do sistema anterior, tá? E a partir do 1/4/2022 a partir com 5. E deve conter os registros I-157 lá no dia 1/4, tá? Para não ter o problema de divergência de saldos, tá? Sim, é importante. Geralmente tem mudança de plano de contas, né? Então tem que fazer a criação do I-157 lá de cada conta que teve modificação, criando o seu DPARA. Senão vai dar problema mesmo na questão de validação de saldos, né? Nos registros que é feita a validação de saldos de um período para o outro, se não tiver o I-157, vai causar inconsistência. Mesmo das contas que zerarem no período. Isso. Tem que criar um 157 dela também. Uhum.
Perfeito. A Valéria falou que o SF dela está com erro no K155. Valéria, detalhe melhor para a gente. Erro. Ô, Fê, eu acho que eu sei, ó. A Rafa mandou aqui, a Rafaela, nossa, daqui do time de serviços, que é bom comentar que quando for cadastrar uma conta referencial, lembrar que ela precisa ser de acordo com a tabela dinâmica. Antes não gerava erro, agora quando validamos a ECD na ECF, vai gerar erro no K155. Então, são aquelas alterações das contas referenciais, né? Teve até alteração, né, Lígia? Teve um tempo que fazia-se as alterações nesses registros, mas aí agora o sistema já traz ele travado, acho que só altera a questão de data de utilização mesmo lá, mas é para ele estar conforme a tabela atualizada, né, da Receita. Isso. Ficou claro isso. É aquele erro de total de débitos diferentes do total de créditos do período, né? Informado lá nos saldos periódicos. Não, eu não acho que deva ser esse erro, não. A Rafa que pegou, acho que na Valéria mesmo. Pelo que ela coloca aqui, ele tem que estar conforme a tabela dinâmica da Receita. Ela passou aqui no registro K155, não veio as contas contábeis que ela teve movimentação. Ela está respondendo aqui, a Rafa, talvez ela consiga explicar. Não, Aí, o K155, ele também gera erro se você não referenciou o I157 para as contas que zeraram no período. Então, as contas que zeram de despesa, sabe? Se você não criou o registro para ela, ela também vai dar essa diferença lá no K155 também. Perfeito. Ela disse que fez, o Rota. A gente pode avaliar isso junto, tá, Valéria? Ela está em atendimento, aí a gente está acompanhando o caso dela de perto, porque ela também é uma cliente que virou no período do ano passado. Então, a gente já está com o analista lá e a gente vai acompanhar, tá, Valéria? Essas suas inconsistências. A gente avaliar também se há alguma falha aqui conosco, tá? O Emílio falou que teve problema no 157 também, no CC. É tudo no registro de para, sabe? É tudo validação da ECD que não faz e a gente tem que validar a ECF para poder passar. Ah, entendi. Tá. A consistência de saldo, né? É tudo para os clientes que viraram no meio do período. E é uma consistência que nós não conseguimos resolver no sistema, né? Aí tem que tratar. Tanto que a ECF, para esses clientes, ela é feita de forma manual. Né? Quem migrou no meio do período, é só manual que faz. Aí a Rafa até colocou aqui, ó. Se não teve lançamentos na conta da ECD anterior e ela informou o I157, vai gerar erro. Se não teve lançamento nesse novo período e teve no arquivo anterior, tem que lançar 1 centavo para ele poder validar. Senão, não valida. Então, por exemplo, se na ECD anterior teve movimentação e uma conta, e aí ela zerou, nessa ECD ela vai precisar fazer um lançamento de 1 centavo para poder passar na ECF, senão não passa. A gente também trouxe esses assuntos também da outra vez, Lígia, a gente chegou até a falar com o pessoal da consultoria tributária. Lembra? Dos lançamentos de 1 centavo? Sim. Legal. O Thiago também trouxe aqui que no desktop não gera o arquivo não gerava as 4 demonstrações. Seria as demonstrações de DRE, o Thiago? Que se o arquivo é anual, provavelmente ele não vai
quebrar as 4 demonstrações. Você tem que configurar lá para que ele faça trimestral também essas demonstrações. Fica lá nas configurações. Mas acho que é do desktop, não é o dele? É desktop. Teve mudança do fechamento do período, né? Era feito só uma vez no ano, pode ser que seja isso que está ocorrendo. Mas qualquer coisa também pode abrir uma solicitação aqui para a gente fazer uma análise mais profunda. Acho que a gente conseguiu atender a todas aqui. Tem mais alguma Olha pergunta? Que legal. O Emílio comentou aqui que esse ano foi fácil a geração. Olha que notícia boa. Ele já validou ECD e ele já está indo para a validação do ECF. Nossa, muito bom, Emílio. Você está super no prazo, né? Antecipado para evitar surpresas aí de última hora. É isso aí. A ideia é essa, né? Quanto antes fizer essas validações, né? Mais tranquilo a gente vai ficar aí perto do prazo de validação. E se tiver alguma intercorrência, tem tempo de acionar a nossa equipe aqui e a nossa equipe também tem tempo de atendê-los, né? Porque uma vez que a gente vai deixando para a última hora, se tiver uma quantidade, uma demanda muito grande de solicitações, aí o time pode demorar um pouco mais para responder. Então, enquanto a gente está tranquilo, mandem bala aí, envia a necessidade de vocês que rapidinho a gente faz esse atendimento. Obrigada pela notícia. A Renata colocou aqui que a dúvida dela era como efetuar esse registro de alteração de contador e o sistema gera com esse registro. É aquilo que você colocou do registro I-157, né? Isso, e tem também aquela questão de gerar 2 arquivos, né? Ele tem que gerar um arquivo com o contador anterior e um outro arquivo com o novo contador. Então, muda lá o contador responsável. Então, quando for fazer a geração do arquivo, né, até a data que o contador anterior atuou, faz uma geração com os documentos, né, as informações do contador anterior, e, a partir dessa virada, colocar as informações do novo contador, que fica lá em configurações da ECD. Você tem o caminho certinho aí, Fer, para passar para a gente? Se tiver até a documentação daquela parte que registra o contador responsável, né? Se a gente puder colocar o link aqui no bate-papo, pode ajudar ela nesse processo. Já e se não teve mudança de plano de contas, e aí nem precisa gerar o I-157, né? Só se a gente teve essa mudança e aí tem que fazer transferência de saldo, alguma coisa assim. Caso contrário, é só fazer a geração dos 2 arquivos aí, é até onde eu tenho informação, tá, gente? E se tiver alguma intercorrência aí nesse processo, pode acionar a nossa equipe aqui, que a gente está disponível para atender. Mas, basicamente, né, o que a gente tem de orientação é isso. Perfeito, gente. Tem mais alguma dúvida? Pessoal, está chegando perto do nosso time box. O Thiago registrou, né? Se na versão desktop ele consegue gerar um único arquivo da empresa de lucro real à apuração trimestral, que gere todas as demonstrações trimestrais. Se o fechamento do período for trimestral, sabe o movimento de fechamento do período que a gente realiza, né? Se ele for trimestral e desktop, então ele vai gerar um arquivo por cada fechamento contábil. Agora, se você faz um único fechamento, né, no final do ano, em dezembro, por exemplo, aí ele gera um único arquivo. São 4 fechamentos, Então, quando você gerar, Thiago, você vai observar que você faz uma geração só que ele vai criar lá 4 arquivos. E se tiver algum comportamento diferente disso, pode abrir uma solicitação aqui para nós, para a gente avaliar. Mas é isso, como a gente tem
essa transição, né, do desktop para web, no web a gente já fez essa alteração com a possibilidade de geração em um único arquivo. E por ser uma melhoria, nós não aplicamos no desktop, né, que é um módulo que a gente está caminhando aí para a descontinuidade, né? A ideia é a gente fazer a migração para a web. Então, por isso que não tem ainda essa melhoria que nós já aplicamos no web. Mas qualquer dificuldade, se tiver algum comportamento diferente desse que a gente está falando aqui, pode abrir para nós. Isso, legal, você está falando aqui que em anos anteriores você não conseguiu, né? Então, você traz para nós, então, Thiago, abre um atendimento, que aí a gente avalia certinho, a gente acessa a sua base, vê como é que está o comportamento aí. Emílio, a troca do contador, né? Teoricamente, você vai fazer a geração de 2 arquivos, né? O que foi transmitido, então, o contador antigo, ele faz a transmissão de um arquivo, né? Que aí é a responsabilidade dele, e aí o outro contador faz a transmissão do outro arquivo. Isso se a gente estiver no meio do exercício, né? Então, a gente faz a geração de 2 arquivos. Aqui, essa realidade, eu acho que a gente nunca passou por essa experiência aqui, tá? De ter essa mudança. Mas o que a gente tem de instrução é isso. Então, a gente está disponível para acompanhar vocês nesses processos. Isso, se for no meio de período, aí é geração de arquivos diferentes, porque aí no registro onde tem o contador responsável, né, vai cada contador responsável para um arquivo. E aquela questão também, né? Teve mudança de plano de contas, que geralmente muda o contador, muda também, né? Às vezes algumas regras aí da contabilização. Aí não esquecer do registro I-157, fazer as transferências, né? De uma conta para outra, que isso já vai acontecer mesmo. E aí ter essa questão de fazer o registro em 157. Aqui o Emílio está falando que o ano passado a equipe salvou ele. A Rafaela salvou eles ano passado. Que bom. Não faz 2 ECF, tá? ECF é um só. É ECD que são 2 arquivos. A ECF é apenas um. E aqui é assim, Emílio, a gente é um por todos e todos por um. A dor de vocês é a mesma nossa aqui. Então, quando vocês abrem a solicitação com algum problema, a gente faz de tudo aqui para resolver o mais rápido possível, da melhor forma. Então, a preocupação de vocês é a nossa também. Fiquem à vontade para sempre acionar os nossos times aqui. Ainda ficou uma dúvida aqui da Renata. O sistema da Concinco gera arquivo com esse registro? O registro do contador, o Renata, se for, é o signatário, certo? Sim, nós geramos sim. Tem as configurações certinho, né, para passar a informação do contador. Inclusive, eu acho que no layout 9 teve a alteração, né, para colocar aí o documento, e agora faz uma validação do registro do contador, né? Então, nós adequamos isso dentro do módulo, Isso, lá nas configurações gerais, tanto desktop quanto web. Exatamente, foi implementado, né, o código lá na hora de criação da qualificação do signatário, que era o de auditor independente. Acho que foi isso que alterou no registro 9, que era o 940. Bom, pessoal, lembrando que esse evento vai ficar gravado, tá? Ficará gravado no canal do YouTube, TOTOS Soluções, no nosso espaço Legislação, tá? Então, tudo que foi discutido, tudo que foi tirado de dúvida, vocês podem consultar através também do YouTube, tá? Assim que acabar o webinar, a gente vai subir esse vídeo para o YouTube também.
queria falar, Fernando? Pode falar. Não, eu só perguntei aqui para ela se a gente conseguiu responder se era isso mesmo, para a Renata. E a Rafaela colocou, inclusive, o link aqui do cadastro de signatário. Obrigada pelo apoio, Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado pela participação, gente. Muito obrigado. Temos mais alguma dúvida, pessoal? Se não, se vocês não conseguirem mandar as dúvidas aqui, tá? Essas dúvidas pontuais a gente consegue responder por e-mail, através do e-mail, evento.responde@totos.com.br, tá bom? Agora, dúvidas mais complexas que precisem abrir uma chamada, a gente responde no e-mail, aí vocês abrem um ticket para a gente. Perfeito. Pessoal, muito obrigada pela participação. Estaremos à disposição aí para acompanhar vocês em todo o processo de geração e validação da ECD. Bruno, obrigada pela oportunidade aí, pelo direcionamento. Muito obrigado a todos vocês, Lídia, Fernando, Rosânia, pela participação, pela apresentação do produto. Eu acho que ficou bem esclarecido para todos essa parte dos principais erros que geram dentro da DCD. E provavelmente teremos essa segunda rodada, né, no próximo mês, na reta final da DCD. Mas pelo andar aqui que estamos vendo aqui, parece que todos vão conseguir entregar a tempo, né? E vamos torcer para que todos consigam, né? Então a gente está aqui para ajudá-los, sempre. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.